Então, os tetos e os forros são, depois das paredes, as superfícies que mais fazem parte do nosso campo visual, né? O nosso campo visual é mais ou menos 60 graus, né, em relação ao eixo de visada, e por isso que as paredes são os elementos mais importantes do campo visual. Depois vem os tetos. Por último, e bem por último, os pisos, né? Muitos escritórios gastam muito tempo desenhando o piso, quando na realidade o piso é o que a gente menos vê. A não ser em áreas muito grandes, como por exemplo as rosáceas, que se usavam muito e até hoje se usa, né, em ambientes muito grandes, de lobbies, até de shopping centers, de grandes centros comerciais, né? Galeria Vitória Emanuele tem um lindo cruzamento, né, onde as pessoas põem o pezinho lá para dar sorte, né? Enfim, então existem ambientes, sim, em que há um pé direito grande, existem pessoas habitando a parte superior e que vão apreciar o piso. Mas é muito raro nos escritórios, nos ambientes gerais, nos comuns, principalmente shopping centers, né? Mesmo lobby de edifício, hall de elevadores, o piso não tem a mesma importância que o teto. Então eu vou mostrar algumas fotografias, mas vou lembrar o seguinte: quais são os requisitos luminotécnicos? O de sempre, né? O sal da comida. O ofuscamento é proibido, e eu não escrevi aqui uma outra coisa que também é proibida: essas manchas nas paredes, né? O sal e a pimenta em excesso, né? O ofuscamento e as manchas na parede, né? São coisas que estragam a apreciação estética, né? E aí nós fomos falar dos requisitos emocionais, né? Luminotécnicos, emocionais, econômicos, nós não estamos abordando, mas o ambiente de um lobby, de uma circulação, ele tem que, de um forro, portanto, né, de um lobby ou de um hall, ele precisa dar uma impressão visual estimulante sempre, né? E no caso do teto, a gente tem que lembrar de evitar a cavidade escura, porque quando a gente tem cavidade escura, a gente tem uma impressão ruim do ambiente, dada aquela memória ancestral dos ambientes escuros que lembram cavernas e ameaçadoras. Então, a gente tem que fazer, de preferência, ter uma luz que defina toda a altura do ambiente. Isso dá uma leveza ao ambiente, dá uma nobreza e uma garantia de segurança emocional, né? Então, no próximo slide, a gente vê um lobby que tem um teto luminoso, né? Muito na moda atualmente, com todos esses quesitos de iluminação biofílica e ciclo circadiano, né? E aquela impressão, trazer a impressão da vida e do exterior para o interior, esses tetos luminosos funcionam muito bem. Lembrando duas coisas que são perigosas. Primeiro, onde entra luz, entra calor, né? E onde entra luz, entra brilho. Então, o calor com os LEDs já diminuiu muitíssimo, né? A gente já está numa situação muito confortável depois do aparecimento dos LEDs. Mas o brilho, ao contrário, os LEDs são pontinhos brilhantes, e se eles não forem bem definidos, em termos de solução da luminária, solução da distribuição, distância dos LEDs à superfície que transmite a luz, se nós não formos felizes nisso, o teto pode ficar extremamente brilhante. Eu participei fiz a fiscalização de um projeto grande aqui, de um banco, e o hall de elevadores, no térreo, que era um pé direito muito grande, tinha tensorflex, né? Superfícies tensionadas, mas numa quantidade luminosa exageradíssima, exagerada assim, mas desconfortável, né? De colocar uma paleta aqui para poder andar, dada a extraordinária luminosidade. Então, esses elementos sempre deveriam ter uma coisa chamada controle de intensidade, né? Dimmer. Porque aí você pode controlar não só a intensidade de manhã, de tarde, de noite, como também até a tonalidade, né? Falando em Human-Centric Lighting, né? Acho que eu vou fazer uma live só para essas novidadezinhas aí, para a gente poder falar. São preceitos muito antigos, conceitos antigos, mas com nomes novos, e bem-vindos, né? Porque é coisa boa poder falar dessas coisas, torná-las públicas, né? Usuais, né? Então, esse é um teto interessante do ponto de vista dessa impressão de luz natural, né?
ainda que não seja, mas traz uma impressão muito agradável. No próximo slide a gente vê uma solução muito bonita de um lobby no Japão, da senhora Motoko Ishii, uma pessoa que eu aprecio o trabalho dela, aprecio muito, ela é muito feliz, ela desenha maravilhosamente bem. Então tem uma superfície variada de claros e escuros, fazendo um desenho muito interessante, muito estimulante, né? A combinação de cores também é muito boa, um teto e um ambiente bastante enriquecido pela própria proposta da designer, né? No outro slide, a gente vê novamente um teto luminoso, estou mostrando tetos luminosos, para ver como a superfície luminosa, vejam que ela não brilha, não incomoda, as superfícies laterais estão muito homogêneas, né? Se combinam muito bem o brilho do teto, a luz da parede e o piso de madeira, que piso de madeira fosca é sempre maravilhoso, né? E isso causa novamente aquela sensação de bem-estar, de trazer a natureza para dentro dos ambientes, né? Iluminação biofílica é mais ou menos isso também, né? Com outros adendos, né? E no próximo slide a gente vê a clássica lona tensionada, né? Mas está bastante bem aqui, né? A madeira, se tivesse um pouco menos de brilho, seria melhor, porque não teria essa luminosidade excessiva. Mas é uma solução muito elegante. E veja, nós estamos mostrando coisas que não tem manchas, né? O que a gente vê são superfícies, são texturas, são padrões do desenho da madeira, do acabamento que for, e não há manchas, o que torna as coisas extremamente agradáveis, né? Aí podemos variar, em vez de ter tetos luminosos, a gente pode ter tetos com sancas, elementos quaisquer, dos muitos que a gente já conversou esses últimos tempos, né? Mas cria-se um desenho de teto que enriquece o ambiente, porque veja, o piso é um tapete bem desenhado, elegante, mas nada de especial. E as paredes se combinam muito bem, a madeira com a parede de elemento duro. As lanternas colocadas são extremamente discretas, elegantes, e a luminosidade é gerada pelo desenho da sanca, né, da luz indireta, que faz uma superfície muito confortável, um desenho muito elegante dessa. Eu faria um desenho um pouquinho mais suave, mas é muito bonito o desenho todo do ambiente, né? A próxima solução, que eu adoro, é um ambiente muito parecido em termos de uso e de espaço, né? Mas reparem como a arquitetura, os interiores separaram bem a parte da proporção das portas dos elevadores e criaram uma superfície de concreto em cima, e há um forro completamente destacado que faz a iluminação lateral, que dá a dignidade da altura desse espaço todo. É muito, muito elegante o desenho. E esse tetozinho, colocando pontinhos muito suaves, que não tem nenhum brilho. Reparem, o brilho das lâmpadas é menor do que a luminosidade lateral dessas sancas. Então, um teto assim, porque o consumo é tão pequeno, a potência é tão baixa, né? E aí tem a iluminação das paredes, o teto, os fachos são bem abertos, reparem como as curvas não são ogivas, são coisas bem achatadas, né? Achatadas como a curva do Covid, né? Então, essa superfície toda, só aqueles dois pontinhos do fundo que eu faria um pouquinho mais abertos ainda. Mas eles são suaves, não são grotescos, não criam manchas desconfortáveis, nem destroem o desenho geral, né? Então, o desenho é muito feliz, é muito interessante. Aí eu vou mostrar uma outra no próximo slide. A gente pode ver um ambiente tipicamente muito ao gosto de determinados segmentos da cultura japonesa, né? Eu fiz uma igreja japonesa aqui e parece que o arquiteto era o mesmo, né? Quando eu vi as propostas do japonês, eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou iluminar isso, né? Porque era muito feio mesmo, né? E ele adorava usar lâmpadas aparentes, fluorescentes, né? Achava aquilo lindo, meu Deus, não sabia o que fazer com aquilo, mas enfim, a estética não tem nada a ver, mas vejam como os tetos são sempre muito elaborados, né? Próximo slide a gente vê, estou mostrando só como a preocupação com o teto é grande, né? Então, o próximo slide é
também no Japão, né? Fiz questão de pôr os dois para mostrar que os japoneses também desenham bem, né? E aí temos um lobby de hotel, ou de um condomínio, eu acho, isso não é um hotel, é um condomínio, onde esse painel de forro de madeira, os japoneses usam madeira e sabem utilizar a madeira muito bem, né? Eles têm esses toquinhos de luminárias, né? Pequenos cilindros, com um pontinho luminoso muito suave, eles acabam fazendo um desenho, como no outro, né? O desenho, quando é bem feito, quando é bem executado, reparem que aí nenhum ponto está torto, nenhum ponto é mais intenso do que o outro, e a posição das luminárias é perfeita em relação ao desenho do forro, né? Então isso daí dá uma integridade ao desenho e enriquece muito o ambiente o teto trabalhado assim, né? Lá eles têm os pontinhos nos pilares que eu pessoalmente não gosto nem um pouco, né? Aquelas manchinhas nos pilares eu não aprecio, porque o pilar é uma coisa retangular ou quadrada, intensa, tem uma textura e de repente tem uma mancha que destrói totalmente a volumetria do pilar, né? Não acho isso bom para a arquitetura. O outro slide agora, ele mostra claramente como é importante uma igreja, né? Como é importante ter essa definição clara da altura, o pé direito do ambiente. Se nós não tivéssemos essa luzinha, tudo pareceria uma coisa única e o teto perderia valor. Vejam que o teto em si não está iluminado, mas o simples fato de estar definido dá ao espaço uma definição importante, né? Então isso é uma coisa muito desejável também. O trabalho de madeira é lindo, né? E aí outras soluções que se usa muito é a solução de um elemento no teto que aparece como uma decoração do teto, né? Nós não usamos isso aqui no Brasil e eu desconfio porque os empreendedores, de uma forma geral, ou a construtora, considera esses elementos difíceis de realizar, dada ao pouco recurso técnico da mão de obra e que também representa um custo maior. Então, infelizmente, nos últimos anos, 10, 15, 20 anos, antigamente se fazia isso aqui, mas hoje em dia ninguém mais trata os tetos com uma personalização que os ambientes requerem, né? Então, são duas recepções, cada uma tratada com a sua valor, com a sua linguagem, mas ambas com uma valorização de teto muito interessante. Agora, o próximo slide eu mostro, não é uma fotografia que me aprecie, mas eu mostro como é simples fazer um teto diferenciado com o trabalho de gesso, né? Apenas um elementozinho, pequenas diferenças de nível, não é uma coisa que exija tanto assim, né? Aqui tem umas manchas horrorosas, mas eu me reporto aqui ao desenho de teto, a um trabalho de desenho de teto diferenciado. E no outro slide a gente vê o uso de um sistema de iluminação muito interessante, porque ele é uma espécie de escultura, ou não vou dizer escultura porque não tem a liberdade, uma escultura, mas é um sistema que preenche o espaço com uma volumetria, e aí a gente está lembrando da lei da continuidade, né? Vejam que todas as pendentes têm a mesma catenária, eles estão perfeitos, e com isso a gente cria uma espécie de um teto suave, transparente, e os pontinhos são elementos pendentes que se compõem com essa catenária. É muito bonito esse desenho e é muito interessante esse sistema. Eu gosto muito desse teto. O próximo é o contrário, né, temos gosto para tudo, né? É um salão de beleza com um teto muito elaborado do ponto de vista plástico, né? Com desenho como se fossem folhas, né, flores. Pessoalmente eu acho ele um pouco exagerado, mas é uma forma de se representar um teto valorizado, tratado com estímulo visual indiscutível. Confortável, né? Ele está bem desenhado, está intensidade correta e tal. Outro a gente volta novamente às soluções clássicas, né? Para mostrar que elementos transversais não prejudicam a mancha na parede quando eles têm luz sobre a superfície. Reparem que aqui a luz do teto até não está tão boa quanto eu gostaria, mas assim, ela está muito restrita à parte superior, né? A sanca não está desenhada convenientemente.
Mas, de qualquer forma, a luz difusa não está marcando a parede com os clássicos fachos, né? Porque a intensidade é boa, está bem controlada a intensidade luminosa. Agora, no próximo, é uma mesa de reuniões em que a iluminação é diagonal à mesa, sendo que termina numa parede ortogonal, né, cartesiana, em relação ao restante da sala, e essa diagonal não acrescenta nada, ela só causa uma simples sensação de que alguém torceu o teto, né? Não é um desenho que se combine, porque existe depois uma superfície diagonal ou uma circulação que funcione, uma paredinha ortogonal e de repente põe na diagonal. Eu não gosto desse tipo de coisa, mas gosto menos ainda desses dois elementos na superfície, em cima da tela da televisão, que são duas manchinhas que mostram o seguinte: a gente não põe luz em cima da tela da televisão. Quando muito, a gente põe uma luzinha suave, rasante, na parte de fundo onde está a tela, para diminuir um pouquinho o contraste do brilho da tela, mas não põe luz sobre a tela, porque a tela precisa ter contraste. Então, se você põe luz sobre, é o que eu acabei de falar da vitrine, você diminui o contraste, diminui a acuidade para se ver a tela, né? Então, televisão não se põe luz, né? Deixa a televisão idônea. Mas se tivesse uma linhazinha luminosa de nada, suave, no fundo, já era suficiente. Em primeiro lugar, para mostrar o painel, né? Porque o painel é assim e tem duas ogivas assim, com um retângulo no meio. Então, é muito confuso. Eu pus essa iluminação aqui, o quadro, só para mostrar que é confuso. O outro slide, o próximo slide, tem uma mesa triangular, né? E a iluminação acompanha a mesa triangular. Tudo bem, né? É a proposta da mesa, proposta do teto, um combinando com o outro. Porém, as luminárias, elas estão desenhadas, o que está dentro do triângulo está bem condizente com o triângulo, né? Mas depois reparem que existe uma linha que não tem nada a ver com a inclinação da mesa, né? Então, isso que a gente fala que não é uma concordância simpática essa, né? Porque se a gente pega essas três luminárias que estão à direita, a gente vê que elas não têm nada a ver com a circulação, ou a circulação, elas acompanham a circulação e não acompanham esse rasgo. Podia ser uma média dos dois, né? Ficaria melhor. E também está manchando o teto. Mas, enfim, o pecado aqui é que a luminária é ofuscante, dá para ver muito bem o brilho exagerado da luminária. A mesa é brilhante, mostra o reflexo do teto, né? Aí tem uma questão de ruídos óticos, né? Que poderiam ser corrigidos. A faixinha do fundo, essa linhazinha obedecendo a Gestalt, menor luminosidade da luminância da luminária, né? Menos ofuscamento, né? O próximo nós estamos mostrando agora alguns tetos que usam muito as sancas, né? Os rasgos, com a luzinha difusa do rasgo. Eu acho que a gente tem que tomar tanto cuidado quando faz isso, porque a gente pode causar um exagero, tanto das linhas quanto da luminosidade, né? Mas a luz é sempre difusa, né? Precisa tomar cuidado para não deixar o ambiente difuso demais, porque vejam, aqui tem uma lâmpada, um vaso, e esse vaso teria que ter, o que ele não tem, uma luz dirigida a ele, porque a luzinha, inclusive a flor é vermelha, né? Quase bordô, daria um destaque muito bonito para esse ambiente, mas ela não tem nada. Então estamos no reino da luz difusa, que é muito monótono. O outro slide aí é o contrário, né? São provavelmente salões de banquete não, pode ser de convenções também, de salão de refeições grande, né? Mas é muita luminosidade e muita linhazinha, porque como não há altura para desenhar as sancas com a fartura de luminosidade que o ambiente precisaria, tudo vira, em vez de fazer superfícies iluminadas, tudo vira linha luminosa. E aí a linha luminosa brilha no chão, tem um contraste exagerado, e isso tudo é decorrente do mau dimensionamento das sancas, né? Então, o trabalho podia ser bem melhor se as sancas fossem desenhadas convenientemente, né? O desenho de sanca é muito importante. Próxima também é um salão de banquetes, né? Geralmente hotéis, nos seus salões de convenções, sempre tem uma sala de banquetes, né?
E os tetos são geralmente desenhados assim com muita sofisticação, né? Aqui é um exagero do fundo escuro do teto, então esse claro escuro, tem uma presença muito pesada para o teto, a meu ver, né? Tudo podia ser um pouco mais suave e a gente teria uma atenção maior para as paredes do que para esse teto que ficou um pouco pesado com o fundo escuro. No próximo slide a gente vê realmente um salão de banquete, é um hotel na China, com elementos que enriquecem o teto, mas um pouco exagerado, na minha opinião, né? Mas é também um teto que, se fosse um teto de gesso liso, não teria essa impressão de salão nobre, sofisticado para um banquete. E, por fim, uma solução de banquete no ambiente chinês. Na próxima slide tem as mesas de banquete chineses são sempre redondas, né? E então o teto é circular também, interessante, né? Um pouco de vermelho demais, mas vermelho é a cor da nobreza para os chineses, né? Então há que compreender essa intenção principal deles, né? Prioritária. Mas de qualquer forma, todos esses tetos que eu mostrei agora, para mim, são extremamente exagerados, né? E aí eu vou mostrar um trabalho que eu aprecio muito, de Richard Kelly, no próximo slide, no Hotel Four Seasons, em Nova York, que é um hotel belíssimo, né? E que tem uma suavidade que não tem nenhuma desses outros ambientes que eu mostrei. Reparem que ele iluminou as arvoretas, né? Que parecem ser árvores secas, né? Então ele iluminou de baixo para cima, suavemente, luz difusa, manchas no teto muito elegantes, o teto tem um tom maravilhoso, e olha que à esquerda, no painel de fundo, tem uma luzinha que, ao contrário do que eu chamei a atenção agora há pouco, que era muito recolhida na parte superior, ela é larga, ilumina a parede de uma forma muito elegante. O Sr. Richard Kelly fez isso nos anos 60, de modo que não só ele é o pioneiro verdadeiro do lighting design no mundo, como também era um grande designer, né? Os princípios dele eram muito simples, naquela época as lâmpadas eram muito restritas, portanto o valor dele é muitas vezes maior, porque não havia lâmpadas naquela época. Fluorescente, uma lâmpadazinha refletora muito michuruquinha, e as halógenas estavam saindo nessa época, né? Então, parabéns para o Sr. Richard Kelly, está aí um exemplo belíssimo, né? E também o hotel é maravilhoso, e eles sabem escolher a cor da toalha, né? A decoração é perfeita, né? Então, o próximo é mostrando um teto escuro, que não seria ruim nem um pouco nos auditórios, que sim se deseja, conforme a apresentação, contribuir para fazer o foco da atenção totalmente para o palco ou para a apresentação. Mas vejam, como a luminosidade, se não for bem controlada, pode ser cansativa, e aí, em vez de parar antes de chegar perto do teto, da parede, a luminosidade abre, mancha muito a parede e acaba prejudicando o desenho. Embora seja um desenho correto, está bem tratado, não há grandes problemas, mas se tivesse parado a luz antes, todo esse desenho de triangular tão marcado seria muito mais suave, né? Eu preferiria. Mas enfim, como eu digo, a gente critica as coisas depois porque estão feitas, né? Muito fácil fazer isso, né? Mas fazer na hora que está do papel e depois virar a coisa certa é outra coisa, né? Aí, de novo, as linhas luminosas, por exemplo, para salas de academia, né? Muito contraste, e fazer exercício no ambiente dentro da caverna é muito ruim. Isso para a saúde é péssimo, né? Lembrando que agora nós estamos numa época em que todo mundo fala de luz, saúde, né? É o novo mote, né? Depois da teoria das células ganglionárias, a iluminação mudou radicalmente. Nós temos um grande desafio pela frente, que é muito interessante. E aí, na próxima slide, a gente vê o contrário desses tetos contrastados, né? Esse é o Hotel Kyoto, belíssimo Hotel Ritz, que é um teto maravilhoso, sempre com madeirinhas muito delicadas, muito sutil. E reparem, o teto aparece e o vaso aparece muito bem também. Todo hotel elegante tem um grande vaso de flores na entrada, né? Então, vejam, o vaso de flores tem que estar valorizado, ele é o foco central, a primeira imagem, né,
Depois da entrada, a primeira grande imagem dos interiores é o vaso de flores. Então, os tetos têm que fazer parte, como esse daqui, da saída dos elevadores. Eles são bem desenhados, o bonsaizinho está muito bem colocado, numa altura razoável, com elemento negro para que ele sobressaia, fundo escuro, está tudo bem composto, né? Isso se chama desenhar corretamente, o conjunto, né? Para ter uma impressão final muito boa, né? E a próximo slide mostra tetos valorizados, porque são muito bem trabalhados, né? São tetos antigos, né? Onde havia trabalho de pintura, de valorização das superfícies, né? São tetos grandiosos, coisas que se fazia antigamente, hoje em dia não se faz mais, né? A imagem de baixo do metrô de Moscou, que tem circulações espetaculares em termos de decoração e de iluminação, né? E aí o teto mais importante do Palau de la Música de Barcelona, que é um edifício belíssimo, maravilhoso, e tem claraboias e como se diz, backlights, né? Isso é um backlight, a claraboia antiga é um backlight, né? De uma raríssima beleza, muito, muito lindo o edifício esse, vale a pena conhecer ou vale a pena visitar em slides, etc., porque realmente a gente aprende muito com esses tetos, né? E no próximo é uma solução que eu gosto muito de fato e que mostra de novo como é importante a lei da continuidade da Gestalt. Reparem, um auditório não tem nenhum adereço, nenhum tratamento especial nas paredes, mas olha como o teto é bonito e é simples. O teto é escuro, quase preto, as cadeiras também são escuras, as laterais são de madeira e o teto é formado por pequenas luminárias rigorosamente distribuídas com uma perfeição incrível. Reparem a perfeição da instalação. E isto conta muito, porque se tivesse algumas coisas tortas nessas linhas, o teto viraria uma coisa de rodoviária de quinta categoria, né? Mas, no entanto, a solução é maravilhosa. Então, simples, não incomoda, não ofusca, não brilha, a intensidade é perfeita, o desenho maravilhoso. E agora, mais para concluir, né, a gente tem o desenho de uma plataforma de metrô muito lindo, muito lindo. Essa luminária é desenho de Ingo Maurer, né? Mas olha que felicidade, é um elemento enorme, com cores que vão sucedendo, e é como se eles criassem uma superfície, né? É um teto luminoso, os elementos luminosos formam uma superfície, e ainda mais se combinam com as laterais, com esse azul belíssimo, né? Muito elegante, isso é muito, muito bonito, né? Então, há várias maneiras de se fazer o desenho do teto. Ou aqui, desenhos de grelhas, quando as grelhas são bem iluminadas, reparem-se, toda a grelha, me lembro de ter feito isso com o Marc Robin, acho que na segunda ou terceira obra que eu fiz depois que Livio faleceu. Era uma grelha dessa no Sesc Rio Bonito. Rio Bonito ou não? Sesc de Santos. Unidade Sesc de Santos. E é uma grelha de concreto dessa na entrada, muito importante, muito bonita de se ver. E eu me lembro de ter colocado 4 lâmpadazinhas fluorescentes atrás desse teto solto, né? E fizemos só a iluminação das laterais, fazendo com que o quê? Fique escura a parte de baixo. Isso é muito importante na arquitetura, principalmente fachadas. A gente tem que combinar a iluminação de uma superfície contra a outra, porque aí a gente define as arestas. Quando a gente define as arestas, a gente mostra como é a arquitetura. Por exemplo, o Palácio do Planalto, atualmente, ele tem a iluminação toda em torno dos pilares, ela é regular, é idêntica, mesma intensidade, e você não percebe mais as arestas dos pilares, de maneira que quando você vê no conjunto, né, o pilar é mais ou menos assim, né, fechado aqui na frente, e aqui está o edifício. Quando você está nessa posição, todas as curvaturas dos pilares formam uma parede, como se fosse um tobogã. E isso é um mau desenho da iluminação, porque o edifício é muito bonito, né? E essas arestas tinham que aparecer. Quando eles são desenhados por igual, você não vê mais aresta. Então, se esse teto tivesse luz de baixo para cima, ele perderia o desenho sutil da espessura da grelha. Então, a gente não veria mais uma grelha, né? Isso que eu quero dizer. Ficaria um monolito no teto, né? É muito importante saber desenhar. Essa obra de Louis Kahn, outro exemplo lindo de grelha, super bem iluminado, convenientemente iluminado, né?
A FAO poderia ter sido assim, a FAO aqui de São Paulo. Mas, infelizmente, a manutenção é péssima, né? E aí, de novo, tetos, todos são tetos, né? Os vitrais são maravilhosos tetos, e o teto o vitral da Catedral de Brasília é uma maravilha, né? Quase a mesma posição da Catedral, com luz da tarde e com luz da manhã, né? Só para ver a diferença da tonalidade da luz. E aí, outra forma que se usa muito na Europa é construir luminárias, colocá-las repetidamente para formar um teto, né? E com isso as instalações podem ficar lá em cima, que elas não são vistas, né? É fácil de fazer a manutenção. Essa é uma solução para uma loja, acho que essa loja é aqui no Brasil. E muito interessante formar esse teto, particularizando o mostruário em evidência, né? Que se quer desenhar. Então, eu queria só lembrar o seguinte, né? Hoje em dia, nossos colegas acabam por deixar o teto sem um desenho, sem um tratamento, e é muito comum receber projetos assim. O teto é um teto de gesso, que não tem nenhum atrativo, que não tem nenhuma intenção de desenho, né? Então ele fica ocupando os espaços, as paredes, né? Aleatoriamente, sem nenhum interesse, cassetes e outros elementos de instalações do teto, né? E isso prejudica muito o nosso trabalho, porque a gente vai botar pontinhos para iluminar as coisas que estão embaixo e fica uma coisa muito sem graça. Quando o ambiente é um escritório e tem um teto modulado, a gente tem que lembrar que os perfis, as juntas do teto modulado vão aparecer como um desenho, né? Então a gente tem que fazer o possível para trabalhar bem esse desenho, né? Recentemente a gente está participando de um projeto em que o lobby, uma das salas, um condomínio de convivência, alguma coisa assim, de repente precisou receber como se chama, um elemento novo, né? que repentinamente apareceu para nós, um teto modulado. Aí tudo bem, quem vai desenhar é o projeto de interiores, né? E aí o projeto de interiores, quando chegou para nós, o que aconteceu? O teto era como se fosse uma espécie de coisa transparente que se sobrepunha, inclusive atravessava as paredes, né? As paredes verticais. E aí nós tivemos que explicar que não, as luminárias se faz de outra maneira, porque afinal o forro tem que ser bem desenhado, ele tem que ser bem aplicado, ele tem que ter molduras em torno, né? E não pode ser uma coisa absolutamente gratuita. Então a gente recomenda colocar bordas de gesso, fazer o forro íntegro, ele tem que combinar com os elementos de caixilhos, quando houver essa conversa, né? Até por conta disso eu falei, puxa, a próxima vez eu vou fazer uma live só sobre essas coisas de forro, porque os forros hoje em dia são tão pobres, né? Por que as pessoas não trabalham melhor os forros, né? Forro é uma coisa tão importante. Mas, de qualquer maneira, era rapidamente isso, eu não esgotei o tempo, mas, de qualquer maneira, eu só queria começar depois, quando vocês fizerem alguma pergunta, se tiver, a gente volta em alguns minutinhos e não precisa ser tanto 5 minutos, né? Mas pode ser 3 minutinhos, né? Mas a gente vai falar sobre uma matéria que eu gostaria de apresentar como campo visual, iluminação em área aparente. A gente pensa em planta, mas a gente vê em perspectiva, né? Combinação de caixilhos, etc. E esses temas, né? Human-centric lighting, dynamic lighting, tudo aquilo que está correndo por aí hoje em dia, né? Desmistificar um pouquinho e ver como se aplica isso. Porque eu tenho visto várias lives, as pessoas falam dos nomes, né? Mas o projeto que é bom, a gente não vê, né? Então, vamos ver se a gente fala um pouquinho sobre isso, tá bem? Até já, daqui a pouco a gente volta. Então, vou tomar um cafezinho fora, né? Até já.